Olá, no ar, programas Ideias em Debate. Hoje a nossa entrevistada é a contadora Érica Oliveira Silva. Érica, na verdade, é diretora executiva do Instituto Atlântico. O que é o Instituto Atlântico? O Instituto Atlântico é uma organização não governamental que foi fundada no Rio de Janeiro há 22 anos, mas que hoje já está atuando em várias cidades do Brasil, e o objetivo deles é desenvolver projetos para a cidadania. Projeto em todas as áreas, né? É composto de vários profissionais qualificados em todos os setores, está também aqui em São Paulo, já desenvolveu vários projetos em São Paulo, e a Érica vai nos falar sobre esses projetos, o que foi feito até agora, quais são os projetos que vão ser desenvolvidos, né? E o que é que o Instituto Atlântico trouxe para beneficiar a população. E, aliás, populações, né, que tinham direito a acesso a muitas informações e que não tinha como chegar lá. Através dos projetos desenvolvidos pelo Instituto Atlântico, diversos setores da sociedade já foram beneficiados. Érica, muito obrigado pela tua entrevista, muito obrigado por você vir comparecer aqui. É muito importante falar sobre o Instituto Atlântico, falar sobre o que ele já fez até agora. Eu queria que você dissesse para o nosso público, nesses 22 anos de atuação, o que foi que o Instituto da Cidadania já fez de projetos voltados, entendeu, para a cidadania. Primeiro eu que agradeço, é uma honra para mim e para a nossa direção e principalmente para os mantenedores do nosso instituto e para os fundadores, né? Então é uma oportunidade muito grande para a gente estar aqui. E enfim, né, nesses 22 anos a gente trabalhou com projetos que englobaram áreas diversas. Eles têm muito foco econômico, porque o Instituto vem um pouco da origem do Instituto, esse viés na área econômica, porque nós começamos com um grupo, era um grupo de economistas que na década de 80 queriam estudar e gerar propostas para o Brasil. Dentre eles participou o economista Roberto Campos, que é um ícone, e o nosso presidente hoje fundador, o Paulo Rabelo de Castro. E eles criaram um instituto justamente com a ideia de colocar todos os projetos dentro de uma organização e você não personificar o trabalho. Então o trabalho não é nem de A, nem de B, nem de C, ele é um trabalho da sociedade. E nesse sentido, em trazer um trabalho da sociedade civil, e que a gente chama de sociedade civil organizada, nós desenvolvemos trabalhos que vêm desde de apresentação de soluções na política econômica para o Brasil, quanto em soluções em que a gente chama de empoderar o cidadão. Ou seja, você conseguir de fato fazer com que a pessoa ela acesse a cidadania. Nesse sentido, a gente tem trabalhos na área da Previdência, que foi um dos trabalhos iniciais do Instituto Atlântico, a Previdência Social, trabalhos que foram feitos na época em que o Brasil vivia uma crise inflacionária descabida. Então, o Instituto entregou propostas econômicas nessa área, trabalhos na área de educação, e hoje a gente está entrando também na área da saúde. Érica, você me fala que o Instituto, na verdade, ele nasceu, né, com alguns economistas de renome, do qual você citou aí. Mas hoje o corpo, né, de profissionais que atuam no Instituto é bastante variado, né? Quais são esses profissionais que atuam no Instituto? Ele é bem amplo, depende da área do projeto que a gente vai estar tocando. A gente tem, o importante no Instituto é ter uma equipe multiprofissional e sempre mais de uma mente pensante em cada área, né? Então a gente tem economistas, tributaristas, juristas da área, principalmente na área imobiliária, arquitetos. Hoje a gente tem uma equipe também interessante, que são pessoas que estão nos ajudando a montar a nossa governança. A gente está repensando hoje o Instituto Atlântico para os próximos anos e repensando a nossa postura ética e até em relação a dar mais segurança tanto a quem investe financeiramente no Instituto, quanto aquele que investe doando o conteúdo intelectual, né? E para preservar, inclusive, o nosso maior patrimônio hoje, que é a reputação. São 22 anos com uma reputação impecável.
Você falou em doar, né, o conteúdo intelectual, ou seja, então o Instituto tem pessoas que trabalham para o Instituto, apresentam projetos apenas pela vontade de participar desses projetos. Algumas entidades, algumas comunidades que você pode citar que foram beneficiadas por esses projetos? Sim, hoje a gente tem um projeto que eu acho que ele é muito interessante, assim, que eu amo esse projeto, que é o projeto, ele se chama Projeto Cantagalo. Nós produzimos inclusive um livro que chama O Galo Cantor e ele ganhou inclusive o Prêmio Jabuti. A gente teve essa honra, contando a história dos moradores do morro da comunidade do Cantagalo. O projeto iniciou antes, inclusive, da intervenção das... Vamos frisar, porque nós estamos em São Paulo, o Morro do Cantagalo fica no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, no bairro de Ipanema. E ele foi iniciado, inclusive, antes da pacificação dos morros, então foi uma época difícil para você acessar a comunidade. E ele surgiu como... Ou seja, o Instituto Atlântico chegou antes. Chegou, né? Antes da UPP, exatamente, né? Chegou antes. E qual foi a demanda? A demanda começou com uma reunião do Grupo de Segurança de Ipanema, perguntando como que a Ipanema podia ser mais segura. E aí, erroneamente, às vezes a população que tem a classe maior, classe A, classe B, às vezes ela percebe a pessoa da comunidade como um perigo generalizado, e isso é ruim. E os moradores de Ipanema não, eles tinham uma percepção diferente, tanto que eles nos convidaram. E aí a pergunta foi, por que existe essa distinção? E surgiu a ideia, não, se você quer que Ipanema tenha mais segurança, é preciso que você integre a comunidade ao asfalto. E qual é a diferença do bairro de Ipanema para a comunidade do Cantagalo? A comunidade do Cantagalo não é bairro. E o que nós fizemos? Criamos uma técnica feita pelo Instituto Atlântico para que se pudesse entregar ao cidadão, a pessoa que está no Morro do Cantagalo, a propriedade da sua casa, do seu terreno. Essas pessoas estão lá há muitos anos, não é uma invasão, e elas têm o direito à propriedade, não à posse. A posse deixa a pessoa insegura. Quando ela tem a escritura do imóvel, aí ela acessa o que a gente chama de acessar a cidadania. Ela se sente dona, se sente respeitada, e a comunidade toda melhora. Melhorias como asfalto, iluminação, água, escola, estabelecimentos comerciais que atendam ali a comunidade, isso, né? E ao contrário do que... Esse trabalho desse acesso a essas coisas que a gente pensa que é tão pequenas, mas que são importantes, né? De repente você poder sair dali da tua casa, ir lá na farmácia próxima de você, e também no supermercado. Isso o Instituto, no projeto dele, contemplou? Ele contempla porque isso vem de uma forma indireta. Existe uma visão equivocada de todos nós, de que às vezes o morador da comunidade, ele está lá e ele não quer... ele quer dar um jeitinho, ele não quer pagar o IPTU, ele não quer pagar a luz, é mentira, isso não é verdade. São pessoas, essas pessoas querem ter o direito e o acesso ao que o cidadão do bairro tem, e ela paga, ela não se incomoda por pagar. O que ela quer é justamente ter um retorno, ter dignidade com relação àquela estrutura na qual ela está vivendo. E ela paga imposto, ela paga muito imposto, mais do que a classe A. Dizer que uma determinada camada da sociedade não paga imposto. Não paga, né? Quem compra uma caneta paga imposto, quem compra um quilo de feijão paga imposto. E quem compra um carro de luxo paga imposto. Todos então, pagam. Todo cidadão hoje paga imposto. Exatamente. Por que esse organismo na sociedade ele tem que estar excluído? E tem um problema no Brasil. A classe C e a classe D é a que mais paga, porque o imposto ele está em cima do produto, do consumo. Então, e aí a gente teve Mas quando existe, né, um aumento no consumo, existe um aumento na arrecadação dos impostos. Exatamente. Né? E esse é um outro projeto do Instituto Atlântico, que, enfim, só concluindo sobre a comunidade do Cantagalo, hoje nós temos lá moradores que são altamente empreendedores,
que querem pagar os impostos, não são as taxas, né, corretamente, que estão investindo nos seus imóveis. O problema é que quando ele não é proprietário, ele fica inseguro até no tipo de investimento que ele faz. Então a construção na comunidade ela tende a ter uma qualidade melhor, porque ele está colocando o recurso na casa que é dele, aquela casa vai ser uma herança para o filho, e quando ele tem a escritura do imóvel, e ele vai negociar aquele imóvel, esse imóvel ele vale mais do que se ele tivesse uma posse. Então é um ganho de riqueza, você está entregando a riqueza para a população brasileira e a riqueza que é dela, e que ela está apartada. A gente tem um exemplo aqui, a gente está falando da comunidade Cantagalo, né? Eu não sei te dizer se existe uma atuação de alguma entidade, mas nós temos aqui duas grandes comunidades, né? Paraisópolis e Heliópolis. Eu lembro que eu li há algum tempo que uma empresa de televisão a cabo resolveu formalizar, né, as instalações, porque tinham lá os caras que chamavam, aqui é um gato, alguma coisa, então resolveu formalizar. E ele disse que uma surpresa muito grande, é um preço diferenciado, evidentemente, mas a surpresa foi muito grande dessa empresa, as pessoas faziam filas, você entendeu, para legalizar o seu cabo de TV. É isso. Então a empresa disse que para ela foi uma surpresa muito grande. E outra também, aqui a distribuidora de energia em São Paulo, a Eletropaulo, né? Ela distribuiu geladeiras e televisões desde que as pessoas legalizassem o recebimento da energia. Outra grande surpresa também. A adesão foi muito grande, foi além do esperado. Quer dizer, entregar uma geladeira, uma televisão, na verdade, saía muito mais barato do que manter aquela instalação clandestina que corria risco de própria comunidade, no curto-circuito, um incêndio, né? Então isso é muito interessante, né? Muito importante. Tem uma frase que você deixou aqui, que isso é para as pessoas pensarem, né? Você não pode olhar o morador de uma comunidade diferenciada como um risco iminente. Exatamente. Né? Às vezes ele está ali porque o próprio país não lhe deu condições de estar. Exatamente. Então não é porque ele não foi ali porque ele quer, mas ele quer, não, ser cidadão, ele quer participar, ele quer ter acesso, ele quer ser respeitado e ele quer, entendeu, respeitar. Sim, isso é muito importante. Érica, nós vamos fazer um rápido intervalo e no próximo bloco quero que você apresente para os nossos telespectadores, né, o que é que o Instituto está projetando, os próximos passos que o Instituto tem. Nós voltamos já. É realmente fundamental, num momento tão adverso, que estamos vendo já há muito tempo, a nossa unidade. Ela foi comprovada, a sua eficácia, quando a política do salário mínimo foi criada, entre outras questões tão importantes. A nossa desunião, num momento tão crítico como esse, com certeza absoluta, vai ocorrer a flexibilização e a perda de direitos. Por isso, essa unidade nos dá uma responsabilidade muito grande para ultrapassarmos essa situação tão grave. Por isso, meus companheiros e companheiras, ou nós vamos para as ruas, ou nós vestimos as nossas camisetas de guerra, ou nós vamos sucumbir. E nós não vamos sucumbir, porque nós vamos para as ruas e nós vamos defender o que é de direito nosso. Diálogo, sim, mas imposição, perdas de direitos e tirar o que é o patrimônio mais importante do povo brasileiro, que é o emprego, nós vamos dizer não. É por isso que nós todos estamos aqui discutindo
dialogando entre nós em primeiro, mas criando estratégias para buscar alternativas, para ter o pleno emprego novamente, para ter o trabalho decente, a cidadania, o respeito ao homem, o respeito à mulher, ao afrodescendente, oportunidade para o jovem e responsabilidade com os idosos. É o Brasil que queremos. Viva a unidade da Central! Estamos de volta com o programa Ideias em Debate. Hoje a nossa entrevistada é a Érica Oliveira Silva. Érica é diretora executiva do Instituto Atlântico, um instituto que desenvolve projetos para a cidadania. A Érica estava falando aqui dos importantes projetos que foram desenvolvidos, principalmente, né, na comunidade de Cantagalo, no Rio de Janeiro. Houve uma integração muito grande, né, o termo que ela usou, entre o morro e o asfalto, ou seja, entre a população dita como população de alta renda de Ipanema com a população de baixa renda do Morro Cantagalo. E são, né, bairros próximos, né? Quer dizer, bairros próximos. Hoje o Morro do Cantagalo, graças ao projeto desenvolvido pelo Instituto Atlântico, pode ser considerado um bairro onde as pessoas ganharam o direito a ter a escritura definitiva de sua casa, a ter asfalto, a ter estabelecimentos comerciais próximos, ela possa fazer suas compras e mostrar para aquela comunidade, né, para aquela população de Ipanema, que o morador do Cantagalo não é uma ameaça iminente. Na verdade, o morador do Cantagalo é alguém que não teve a possibilidade, tem o direito à cidadania do mesmo jeito que quem mora lá no asfalto, mas não teve uma possibilidade, a possibilidade que talvez o país não lhe deu, né, de chegar a ter os mesmos benefícios e direitos daquela população. Mas a Érica vai falar agora para a gente, ela já falou desse importante projeto, né, do que o Instituto Atlântico tem em mente, projetos a ser desenvolvidos que estão lá no forno, lá na gaveta. Érica, o que é que vou fazer daqui para frente? Bom, a gente quer fazer um Brasil novo. Todos nós, né? Exatamente. Essa é a nossa missão, em que nós ganhamos essa missão em dezembro, na reunião da coordenação do Instituto, e nessa reunião foi colocado um desafio. Em 2016, a gente está com a crise, está vivendo a crise, e o que a gente pode, como que nós podemos colaborar com o governo, seja ele qual for. É importante citar que o Instituto ele é um instituto suprapartidário, né? Nós temos muita interação com a área política, mas nós não temos nenhum viés político. Isso é missão no Instituto. É necessário, porque a área política é quem vai desenvolver os projetos. Né? Seja qual for o partido, seja qual for a pessoa, não importa. Então nós tivemos... Importa que ter interesse voltado para resolver os problemas do país. Sim, e importa que aquela pessoa... Aquele cidadão que está no governo, em qualquer esfera de governo, ele trabalha para nós somos os empregadores deles, né? Isso, a gente às vezes não tem essa clareza, mas eles têm que trabalhar para nós, que elegemos e que depositamos parte da nossa renda para que eles administrem. Então é uma responsabilidade muito séria. E que parte dessa renda seja voltada realmente para o interesse da nação. É, né? O trabalho. Não para interesses que a gente viu aí por aí, né? Interesses de outros que não foram interesse da população como um todo. Se desvirtuou a missão política no Brasil. Mas, apesar disso, existem, em Brasília principalmente, e no próprio setor público no Brasil, tem profissionais excelentes. Nós tivemos a oportunidade de conhecer consultores dentro da área do Senado, da Câmara, que são profissionais de excelência, e há, sim, políticos bons no Brasil. Nós é que temos que filtrar, né? E a par disso, a nossa missão é agora entregar, e já foi entregue, uma agenda que nós chamamos de Agenda Brasil Eficiente, Agenda 16, e que nós levantamos o que é possível, qual é o problema que o Brasil está vivendo hoje com a crise, o que motivou a crise, né? Então fizemos o diagnóstico. Do diagnóstico vem a segunda pergunta: como vamos resolver o problema? E no Instituto Atlântico não se bate sem entregar uma solução.
Não adianta a gente ficar criticando se você não apresenta uma solução. E a solução foi a Agenda 16. Tá? Foi um trabalho de diversos economistas e diversos juristas, principalmente. E nós colocamos dentro dessa agenda, retomando o assunto do primeiro bloco, o projeto Cantagalo. Por quê? Porque para você ter um novo país, você precisa que a riqueza chegue à pessoa. Então, a regularização das áreas hoje, que são áreas ocupadas, ela é necessária para que aquelas regiões, as pessoas que estão naquelas regiões, elas se sintam donas da sua terra. Muitas áreas ocupadas no Brasil, né? Muitas áreas ocupadas, principalmente aqui em São Paulo. Em São Paulo, como eu estava falando para você, essa comunidade de Heliópolis, né, a estimativa é que tem 120 mil pessoas que moram lá. E muitas vezes essas pessoas, elas não invadem, elas são convidadas a ir para essas regiões. Isso é que é importante. E aí, só fazendo uma pequena ajuste à questão do Cantagalo, ele não é um projeto concluído, ele é um projeto que está em desenvolvimento, né? Hoje, mas já mostrou todos os seus resultados, né? Resultados positivos. Resultados positivos, tão positivos que o próprio Instituto de Terras do Rio de Janeiro, ele puxou para ele a continuidade na titulação das propriedades e outras propriedades, uma parte do projeto, o próprio Instituto está acompanhando um processo de uso capião que tramita na Justiça. Então, os títulos todos não foram entregues porque a gente também depende da Justiça brasileira, né? Então, a gente continua acompanhando e continua trabalhando para que eles conquistem os títulos. Me parece que agora o projeto, a questão do uso capião é mais fácil no país, né? Sim. Você pode até no cartório resolver essa questão, né? Sim, sim. Agora, a questão do Cantagalo, ela foi diferente, porque nós inclusive, conseguimos que a legislação do Estado do Rio de Janeiro fosse alterada para permitir uma ação de uso capião coletiva da comunidade em relação às terras do Estado. Porque as pessoas foram convidadas por muitas pessoas de áreas de favela no Rio, elas foram para o Rio há muitos anos atrás convidadas para ocupar aquelas regiões. O processo é que não foi continuado como tudo no Brasil, né? Larga-se na metade. E aí, justamente para que a coisa não fique na metade, o nosso trabalho hoje nós englobamos o Projeto Brasil Eficiente como o projeto Cantagalo, como um dos programas para que o Brasil, você tenha um novo Brasil, um projeto que se chama Brasil Eficiente, que é um projeto de simplificação tributária, que isso vai beneficiar o Brasil como um todo, né? Redução da burocracia. E você sabe que a burocracia, ela é o adubo da corrupção. Então, na hora que você simplifica o sistema, você deixa a pessoa mais digna ao lidar com o sistema. Na verdade, nessa burocracia é criar dificuldades para vender facilidade. Né? Exatamente. E aí é onde entra a simplificação. E nós agrupamos dentro da agenda mais 14 programas que foram entregues em abril a hoje, então, presidente interino Michel Temer, e discutido amplamente com ele. Essa agenda é uma agenda para o Brasil, ou seja, esses programas podem ser implantados na cidade de São Paulo, na cidade de Salvador, no Rio de Janeiro, em Ribeirão Preto. Sim, são programas... Onde tiver comunidades que tenham necessidade, né, de você fazer um trabalho voltado para a cidadania, está na agenda. Está na agenda. E como que nós fizemos a agenda? Reunimos esse grupo de especialistas, conforme falamos, e levantamos o que o governo federal precisa fazer imediatamente para desatar o Brasil, sabe? E tanto impulsionar quanto puxar o país para frente. E justamente a gente criou eu trouxe até minha colinha, são 4 alicerces, né, que sustentam 16 pilares, 4 pactos, e nesses 4 pactos se apoiam nesses 4 pactos 16 programas. E quais são esses pactos? Os pactos são um pacto federativo, que a gente chama de gestão eficiente, que é o compromisso, porque o que está faltando no Brasil é compromisso. Às vezes o governo ou a própria população, ela está envolvida com as coisas, mas ela não está comprometida. Então é necessário que haja um compromisso do governo federal com a federação,
com os estados, com os municípios, porque Brasília se tornou muito grande e as pessoas não vivem em Brasília, elas vivem nas suas cidades. Então é preciso que o governo federal libere e dê independência aos estados e que, por sua vez, aos municípios, né, para que a máquina funcione, não fique presa a Brasília. Parece que o Brasil a visão do Brasil é só arrecadar. Arrecadar impostos, arrecadar impostos. O imposto ele sai da cidade, vai para Brasília para voltar. Isso já é um caminho descomunal, desnecessário. O que a gente chama de pacto produtivo... Vai 10 e volta 5. E é confuso, é complicado. São muitos tributos, muitas leis, é surreal, vamos dizer assim. E o que a gente chama de pacto produtivo, que é o Brasil mais competitivo. E o Brasil fica competitivo como? Alguns dos exemplos dos programas. Dá ao cidadão uma opção. Aqui a gente não quer mudar nada. Se hoje existe uma dificuldade de empregar, nós sugerimos criar uma simplificação no contrato de trabalho opcional. Então, isso é feito entre acordos entre entidades empresariais, sindicatos e o próprio empregador. Ele opta. O cidadão brasileiro ele tem condição, ele não é burro, ele tem condição de escolher o que é melhor para ele. Ou ele fica na CLT, ou às vezes, se você está vivendo uma crise, por que não simplificar um pouco e flexibilizar? Garantindo os direitos. Garantindo os direitos. Direitos trabalhistas, direitos sociais que foram conquistados, né, ao longo de uma longa jornada, né, de luta, né, dos trabalhadores, dos sindicatos, das federações. Exatamente. As pessoas têm contas para pagar e elas precisam de emprego. E se hoje você tem uma estrutura que ela trava a indústria, trava a competição no país, e o cidadão ele quer trabalhar, ele quer receber o direito dele. Se você simplificar a relação, ele já é um grande ganho, você já movimenta, e é opcional. Um programa opcional para a Previdência Social, que a gente chama de uma nova Previdência. Um controle de gastos, inclusive que a nova política, a equipe econômica nova está pensando coisas que a gente percebe. O governo precisa controlar o gasto. Não há dinheiro que seja suficiente se eles não se policiarem. Então, um programa de controle de gasto, uma lei emergencial para controle dos gastos, não deixar que o governo cresça mais do que o setor produtivo. Tudo isso está dentro dos programas. E os outros 2 pactos é o Pacto pelo Cidadão, que são direitos sociais, ou seja, o governo passado fez muito bem. O poder de renda de consumo da população aumentou, mas o governo distribuiu o que a gente chama de fluxo, que foi o crédito. E o que nós estamos propondo é você distribuir algo mais estruturado, que é a riqueza. Quando você faz, por exemplo, a entrega à propriedade, de fato, você distribui riqueza e você fomenta o empreendedorismo nas regiões. Este é um exemplo do Pacto pelo Cidadão. Distribuição de riqueza é uma coisa fundamental para um crescimento do país, né? O Brasil é um país que a gente, lamentavelmente, tem que constatar, ainda é muito desigual. A distribuição de riqueza ainda não atingiu um equilíbrio onde o cidadão, você entendeu, seja igual também ao acesso às riquezas do país. Érica, a tua entrevista está excelente, tua entrevista está maravilhosa, mas TV tem. Tem tempo. E o nosso tempo, infelizmente, você entendeu, chegou ao fim, né? Érica, muito obrigado pela tua entrevista, muito obrigado a você por nos acompanhar e até o próximo programa.